Certinho? Apareceu para vocês clicarem aí? Record? Tá. Deixa eu ver. Eu não tô vendo. Deixa eu só parar o compartilhamento. Só para confirmar. Tá. Aqui para mim aparece gravando. Então tá ok. Voltemos ao compartilhamento aqui. Então, vamos lá, muito boa noite a todos que nos assistirão, que assistirão a gravação, aqui, né, com as vibrações positivas para nossa amiga Lua, né? Bom, sem mais delongas, vamos ao vamos. É, Deixa eu aumentar aqui que eu sou cegueta. Pronto. Vamos também considerar a posição do direito, que muitas pessoas consideram como legítima, de poder consumir e desfrutar dos resultados do nosso trabalho ao adquirir o objeto dos nossos desejos, quer seja um carro, uma casa, uma cirurgia cara, roupas, material eletrônico, uma viagem para um lugar requintado e exclusivo, joias e outros objetos que o capitalismo ambiente propõe como causa de desejo, para nossa alienação cada vez maior. Algumas pessoas querem quebrar este estado de coisas e sair dessa sociedade para voltar a viver na natureza, sem esses luxos desnecessários propostos pelo neoliberalismo. Veremos como essas posições não são menos integradas na mesma problemática que seus pressupostos contrários do consumo, ou seja, do consumo desenfreado. A psicanálise não pode certamente responder a todas essas alegações. Todavia, tem um histórico de elaboração e de pensamento sobre os eventos psicossociais e o mundo humano que se apoia robustamente nas falas dos milhares de pacientes que tentam encontrar vias para suas questões nos consultórios. Pelo menos, como psicanalistas, temos a responsabilidade de abordar essas questões de uma maneira que não seja simplista, caricatural e ainda menos dispensadora de bálsamo tranquilizador, segundo o qual tá tudo bem, não se preocupe. Veremos como essas questões podem ser aproximadas com uma ética psicanalítica que não caminha na direção desses mecanismos de defesa, mas também que não enfia a cabeça na areia e considera a seriedade do assunto com essa especificidade que, desta vez, vai além das fantasias intrapsíquicas ou não. É, eu quero só deixar marcado aqui, antes que eu me esqueça, eu tive uma ideia para a gente comentar depois da leitura, para eu trazer aqui, é, que acho que pode ser interessante para a gente debater aqui no curso sobre essa questão do lugar do capitalismo, do desejo do consumo, que ele coloca aqui como, por vezes, uma busca por uma natureza crua, né, um estado de natureza rousseauista pode ser uma busca tão ingênua quanto dizer que está tudo bem, né? Vamos lá. Outros mecanismos de defesa podem entrar aqui nessa lista, como modalidades psicossociais de lidar com a eco-ansiedade e seus efeitos. Por exemplo, a supressão Unterdrückung poderia ser caracterizada pelos comportamentos relativamente comuns de pular algumas notícias perturbadoras ou simplesmente não querer saber de alguns assuntos. A formação reativa pode ter um papel nos comportamentos de superconsumo ou de consumo compulsivo, em que estamos cada vez mais agindo com desperdício numa tentativa desesperada de se convencer que não há nada. Bom, Dodds, 2011. O ambiente não humano. Em 1960, totalmente adiantado e visionário no campo psicanalítico, Harold Searles lançou um livro intitulado The Non-Human Environment, né? Esse Searles vai ser bastante comentado aqui no livro, né? Em que traz ideias radicalmente novas para aquela época. Consciente de que sua abordagem era nova e sem precedente, Searles abre várias hipóteses que vão antecipar o movimento ecológico por vir, quer seja nos seus desdobramentos nos anos 60, quer seja na ecopsicologia dos anos 90, assunto do nosso capítulo 3.
constata que a história da psicologia, com suas teorias do desenvolvimento e também na psicanálise desde Freud, limitou-se ao estudo das dimensões intrapsíquicas e interpessoais. O ambiente não humano foi considerado como relevante para o estudo psicológico, o desenvolvimento e o entendimento da eclosão das doenças psiquiátricas. É como se a raça humana estivesse solitária no universo, perseguindo destinos individuais e coletivos numa matriz homogênea de nada, um contexto geral desprovido de forma, de cor e de substância. Searles, 1960, página 3. A definição do ambiente não humano seria o que ele vai chamar de totalidade do ambiente humano, menos a presença dos próprios seres humanos dentro dele. É uma definição extremamente ampla, porque inclui coisas tão diferentes como carros, flores, elementos minerais, peixes e árvores, caixas de correio, computadores e aranhas, camisas e grama, nuvens e lixo, sol, chuvas e enchentes, numa lista infinita cuja única definição é a ausência do ser humano nela. Que uma viagem minha, vou fazer outra nota aqui, para a gente pensar da questão do ambiente, né? Se a gente lembrar, pensar que a psicanálise oh meu Deus, do Winnicott, né, é uma psicanálise do desenvolvimento do sujeito, mas do self, né, diante do ambiente, né? De que maneira não é muito interessante pensar uma ecopsicanálise pensando o conceito de ambiente como o ambiente ecológico, né, em Winnicott, né? É uma coisa para a gente pensar também, né? Bom, tá aqui. Essa definição ampla tem o interesse de colocar nesse conjunto infinito as coisas e os seres não humanos, vivos ou inorgânicos, de matéria a isolar a dimensão dos estudos psicológicos, ou humanos, como se diria hoje na academia, do resto do mundo. Searles apoia suas hipóteses no trabalho de Freud e, por exemplo, menciona a pulsão de morte, sobretudo o retorno ao inorgânico que a própria morte propicia. As fronteiras já começam a ser borradas com a chegada da morte, do corpo morto e sua localização no humano, culturalmente e fora do vivo, como sendo um conjunto bioquímico em decomposição. A vida continua num outro nível de hierarquia sistêmica. Onde é que eu tô aqui? Sistêmica, molecular ou até atômico. Vivo, morto. As histórias de mortos-vivos estão aqui para lembrar dessas ambiguidades quando as coisas são colocadas neste nível e os zumbis e vampiros encarnem, por assim dizer, essas questões como sempre abertas na mente humana. A ideia é que o ser humano não pode ser abordado ou pensado fora de todo este ambiente não humano de que faz parte. A tese deste livro é que o ambiente não humano, longe de ser pequeno, peraí, engraçado. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tô... Pô, Zé, já pulou a página que eu não vi, é isso? Agora eu me perdi aqui. Aqui. Ah, tá certo, tá certo, tá certo. Tá certo. Entendi. Desculpa. A tese eu estou querendo acompanhar junto com o livro impresso, e daí eu fiz marcações e perdi. A tese deste livro é que o ambiente não humano, longe de ser pequeno ou de pouca importância para a personalidade humana, constitui um dos ingredientes mais basicamente importantes da existência psicológica humana. É minha convicção que existe dentro do indivíduo humano um sentimento ao nível consciente ou inconsciente de relacionalidade com o seu ambiente não humano e que essa relacionalidade é um dos fatos transcendentalmente importantes da vida humana. E ela é a fonte de sentimentos ambivalentes nele, o ser humano. E que, finalmente, se ele tentar ignorar sua importância para ele mesmo, ele o fará ao pôr em perigo seu bem-estar psicológico. Searles, 1960, página 5, 6. Putz, muito Winnicott isso daqui, né? Sim. Nossa. Esse trecho impressionante parece antecipar de maneira visionária todas essas questões ecológicas. Searles não usa essa palavra
por vir. Não usa essa palavra por vir. Numa época em que não se fala de poluição, de camada de ozônio, de mudança climática, de aquecimento global, de CO2 ou da morte maciça de espécies animais, Searles vislumbrou as consequências possíveis do afastamento do ser humano do seu ambiente não humano e da ausência de consideração dessas questões das ciências humanas. E o mais interessante é que ele está fazendo essas ideias a partir da sua experiência clínica com pacientes esquizofrênicos. Não vamos aqui detalhar essa parte clínica que sai do nosso projeto com esse livro, mas podemos destacar que as interrogações de Searles se apoiam em suas experiências clínicas com esses pacientes, trazendo o ambiente não humano para seus cuidados. Entre as múltiplas causas possíveis para explicar esse afastamento, teríamos duas fontes principais. A primeira seria o cristianismo, que ensina que o ser humano perde a esperança de se juntar com a divindade na medida em que cede aos seus impulsos animais. Searles, 1960. A segunda fonte seria a própria ciência, que acabou criando essa ideia de que o humano é diferente do resto da criação, ou seja, de tudo o que é não humano. O fato da linguagem ter um papel fundamental nessa inserção, apesar de encontrarmos inúmeras áreas que indicam a nossa proximidade com o reino não humano-animal, quer seja ao nível da fisiologia, da constituição química, da genética ou ainda nas descobertas mais recentes das neurociências. Nossos vínculos com o mundo não humano são tão fortes que é também aqui impossível fazer uma lista exaustiva de suas especificidades. Deixa eu ver aqui. Aqui é sobre a possibilidade de uma relação com uma ciência que não seja simplesmente excludente do resto da criação, como ele diz. Eu fico imaginando, por exemplo, O Oráculo da Noite, né? Aquele livro do Siddhartha Ribeiro, né? Sobre a questão dos psicotrópicos e tal, né? Fico imaginando dessa questão das neurociências, como existem algumas convergências ainda a serem exploradas nessas dimensões todas, né? E que aí os xamãs, né, da ayahuasca dos povos ancestrais têm uma experiência muito interessante para trazer aqui, né? E estou falando não dos xamãs aí de certos xamãs aí do dia a dia. Estou dizendo xamã Davi Copenaua mesmo, né? Nesses termos aí, né? Hum. Nossos vínculos com o mundo não humano são tão fortes que é também aqui impossível fazer uma lista exaustiva das suas especificidades. Gostamos de cultivar uma horta, de ter animais ao nosso redor, de passear em ambientes de montanhas ou de lagos, de mergulhar no mar, etc. No final, não estamos localizados dentro de um ambiente, qualquer que seja o nome que damos a ele. Mundo, ecossistema, planeta, universo, terra, mas fazemos parte dele. Quais seriam as consequências dessa posição para a prática da psicanálise? Eu já devo ter dito isso nos encontros anteriores, mas quando ele coloca essas questões, eu não consigo deixar de pensar sobre a questão de ambiente. Se a gente fizer uma brincadeira, se a gente brincar com essa realidade do Winnicott, a gente pode ampliar o conceito de ambiente, pode ser interessante, mas eu penso muito direto sempre no Thalassa, que é aquele texto do Ferenczi, que eu acho assim que ele tá jogando várias coisas aqui que eu falo, cara, já tá no Thalassa isso daqui, não é possível. Isso daqui já tá no Ferenczi lá atrás e é assustador, né? Bom, enfim, vamos lá. Precisamos ampliar o foco da nossa investigação psicanalítica para incluir mais do que apenas a humanidade. Mas eu não colocaria o limite para incluir apenas a esfera mais ampla de tudo que está vivo. A psicanálise precisa se preocupar com o ambiente não humano total, inclusive o inanimado, bem como os elementos vivos nele. Searles, 1960, página 13. Essa posição de Searles é totalmente nova para a época. Acho, inclusive, que isso também dá um diálogo com o Eduardo Viveiros de Castro no Metafísicas Canibais também, que abre o conceito de humano fundamental. Enfim, tem consequências clínicas importantes sobre o manejo e abordagem que podemos ter dessas questões, como elas se apresentam nos encontros com pacientes. Por exemplo,
Podemos indagar com interesse as associações de tal paciente sobre o cão que teve quando era criança, que infelizmente morreu atropelado por um carro que passava na vizinhança enquanto ele estava brincando. O Tempo e o Cão, Maria Rita Kell. Vai abrindo eixos aqui no livro dele, é interessante, né? Podemos ajudar para uma elaboração da importância deste cão na vida do paciente, no seu cotidiano, de como este cão era uma presença, um companheiro nos momentos de solidão ou de eventuais crises familiares entre os pais ou outros membros do sistema familiar. Podemos construir toda a história desse paciente com o seu cão, como qual o nome do cão foi escolhido, como cresceu, foi educado e milhares de detalhes importantes da vida com esse animal de estimação. A mesma coisa pode ser feita em relação a uma árvore, por exemplo, como este pé de jambo foi sempre um lugar aconchegante, acolhendo a criança e fornecendo uma sombra revigorante nos momentos difíceis. Vou falar porque quero trazer essa questão depois, mas só anunciar aqui sobre essa questão da relação orgânico e inorgânico, vida-morte, a questão da árvore, de uma circulação interespecíficas entre seres, objetos, coisas, seres vivos do cosmo amplo e do cosmo ínfimo. Não consigo não pensar na poesia, num livro chamado Eu, de Augusto dos Anjos, né? Que eu entendo que, nossa, e curiosamente, o Henri Crutzen, ele tá na Paraíba, que é da onde veio Augusto dos Anjos. E eu, qualquer dia eu vou perguntar para ele, você já leu esse livro? Então leia, porque eu acho, né, que é interessante. Aí, também, sobre a questão dessa relação com esses seres em suas multiplicidades, né? Voltando ao Augusto dos Anjos, tem até um trecho que ele fala, né? E como é que é? Tem um verso do Augusto dos Anjos que ele fala: e com certeza o cão que urra nos bosques é meu irmão mais velho. Né? Esse é o primeiro poema de Augusto dos Anjos, né? Assim, ele fala da mônada, da célula, da árvore. Ele tem vários poemas sobre o tamarindo, que é onde ele compunha os poemas. Enfim, tá tudo aqui. E também não pode deixar de esquecer, não pode deixar de esquecer, não pode esquecer, não pode esquecer o Manuel de Barros, né? Que também é um poeta que circunda por essa dimensão aí do ínfimo, da natureza, dos bichos, das coisas, né? E também o Raduan Nassar, principalmente com Lavoura Arcaica, né? Para a gente pensar num jazz aqui, né? Augusto dos Anjos, Raduan e eu falei qual? Manuel de Barros, né? Manuel de Barros. Isso são só alguns. Aí tem Roberto Piva, tem uma galera aí que dá para. É impressionante como a literatura tá nisso muito fortemente assim. Onde que eu parei, pelo amor de Deus? Que eu falo muito? É no Podemos? Que eu já não lembro mais? Vocês lembram? Ajuda eu, gente. Eu me perdi também. Ah, é? Vamos lá. Eu volto aqui. Vou desse Podemos aqui, ó. Para a vizinhança que eu estava brincando. Podemos ajudar uma elaboração da importância do cão, lá, da relação paciente, né? Na vida do paciente, seu cotidiano, de como esse cão era uma presença, um companheiro nos momentos de solidão ou eventuais crises familiares, entre os pais ou outros membros do sistema familiar. Podemos construir toda a história desse paciente com seu cão, com o qual o nome do cão foi com qual o nome o cão foi escolhido, como cresceu, foi educado e milhares de detalhes importantes da vida com esse animal de estimação. A mesma coisa pode ser feita em relação a uma árvore, por exemplo, como esse pé de jambo foi sempre um lugar aconchegante, acolhendo a criança e fornecendo uma sombra revigorante nos momentos difíceis. Ou ainda, por ser a história de um brinquedo, como a série de filmes Toy Story. Lasseter, 95, mostrou muito bem brinquedos, as árvores, se a gente também não pode pensar essa relação com a natureza como objetos transicionais. Voltamos ao Winnicott também, né? Posso estar correto? Talvez, talvez não, mas quão divertido é pensar essas questões, né? Agora, vamos praticar aqui o deslocamento que Searles está propondo. Ou seja, podemos considerar o cão exclusivamente como sendo um cão, a árvore exclusivamente como sendo uma árvore, e o brinquedo exclusivamente como sendo um brinquedo. A hipótese é que o ser humano se relaciona com o seu ambiente não humano de maneira dual. Afirmação do Searles também.
Nessa dimensão, a história é compartilhada e também na dimensão do próprio ser do objeto, animado ou não, não humano. Geralmente consideramos, até certo ponto, apenas a primeira dimensão, a da história pessoal, com suas relações com o ambiente não humano. Só lembrar uma coisa aqui. Se vocês se lembrarem daquela história, daquelas historinhas do Calvin do Haroldo, né? Se não me engano, o próprio Winnicott se inspira no Snoopy, né? Nos desenhos do Peanuts, né? Para pensar o que ele está pensando, né? Mas se a gente pensar no Calvin Haroldo, o Haroldo, aquele tigre, né? Um ser de natureza. Mas é um tigre de pelúcia. Tem vários momentos que quando a mãe chega e você. Na visão Tem uma visão do HQ, numa terceira pessoa lá, que você vê a mãe olhando pro Haroldo e o tigre Haroldo, ele é um tigre de pelúcia. Aí quando o menino, o Calvin, fala com o Haroldo, né? O tigre vira aquele tigre animado. Ou seja, o Haroldo é um objeto transicional para o menino, né? Se a gente pensar que a natureza nos objetos transicionais nesses termos, óbvio que não são somente objetos transicionais, mas são para nós também objetos transicionais. E se a gente quiser brincar de multiperspectivismo, nós talvez pudéssemos dizer, mais ainda, indo além, que nós somos objetos transicionais da natureza. Ah, aí seria mais legal ainda, né? Mas depois a gente pensa nisso. Guarda a ideia, depois a gente conversa. Geralmente consideramos, até certo ponto, apenas a primeira dimensão da história pessoal com suas relações com o ambiente não humano. Por exemplo, uma criança que foi criada num ambiente de solidão pode trazer suas memórias vitais, hum, dos seus relacionamentos com os animais de estimação ou até algumas árvores que se encontravam no quintal, como quem tinha longas conversas. Evocar esse tipo de questão traz à tona esse tipo de lembrança para muitas pessoas. Pode ser o carro vermelho que o tio tinha comprado, as árvores frutíferas do pomar do vizinho, o chaveiro do pai, uma boneca ou um ursinho que foi perdido ou destruído, o canto de um pássaro que se ouvia ao acordar. Vai chegar aqui, ela. O cheiro da grama depois da chuva, a sensação de calor numa manhã de dia muito quente, etc. A noção de Winnicott, do objeto transicional. Ele aqui, sacanagem. Não está longe dessas considerações, mas aqui está ampliada além do espaço transicional tradicionalmente descrito pelo psicanalista em inglês. Faço aqui a provocação. Se a gente pegar o multiperspectivismo ameríndio, descrevido pelo Eduardo Vieira de Castro, pela lógica da caça, que organiza todos os seres, e pensarmos que nós somos caçadores e somos caçados, né? E por isso, xamanicamente, desejamos energias aqui para nossa amiga Lua, para que a dengue não a casse e que ela, né? E que ela nessa luta possa sobreviver alegremente a esse processo, né? Do mesmo modo, a gente pode pensar, então, que se a natureza nos são, por vezes, objetos transicionais, nós podemos ser, nessa lógica venatória, objetos transicionais da natureza, né? E aí a gente entra na hipótese de Gaia, que de certa feita nós somos os vírus. Os vírus somos nós, né? A gente pode ampliar esse conceito aí, né? Vamos ver, vamos ver. Searles continua lembrando que o movimento da psicanálise foi uma abertura progressiva do foco exclusivo sobre a dimensão intrapsíquica para a consideração da dimensão interpessoal do processo terapêutico. Sullivan, 53-64. Mas agora precisamos de mais um passo para abrir nossas investigações para o ambiente não humano. A relacionalidade não pode ser limitada aos outros seres humanos, mas necessita uma ampliação para todo o ambiente não humano. Essa ideia é realmente muito adiantada num livro que foi lançado no ano 60. Só podemos entender essa acuidade extraordinária do analista americano a partir da sua longa experiência com pacientes graves, particularmente esquizofrênicos e borderline. Eu não me lembro aonde que eu vi essa questão cantada a bola em algum lugar, enfim, mas de certa feita, o que o xamã faz, o xamã, né, em estados alterados de consciência, não é
entrar num estado de psicose, né? Entrar numa relação psicótica, de psicotizar. Talvez esse lugar psicótico, sendo que nós no Ocidente somos as civilizações das neuroses por excelência, se a gente não precisaria se tornar uma espécie de civilização nesse aspecto multipsicótica, vendo nessa relação psicótica a possibilidade de criar mundos e criar linguagens, né? Eu digo psicótica é, o psicótico ele tende a questão patológica, não nisso, mas vê o psicótico como saída, né? Um paradigma de assim como eles estão vendo aqui a questão do esquizofrênico e borderline, né? Como se não seria essa possibilidade criadora de mundos, né? Do delírio, né? O delírio ao nosso favor, né? Se o que os povos ancestrais não fazem não é usar essa capacidade de delirar ao seu próprio, ao seu próprio favor, né? Manuel de Barros tem um verso que fala como é que é? Que a palavra, quando. Como é que é? O poema, quando pega a palavra delira, né? E ele fala que poesia é voar fora da asa, né? Nesses termos, né? Da poética, né? Enfim, essas questões de Searles abrem várias possibilidades de elaborações, como, por exemplo, a ideia que ele evoca en passant da ansiedade que nós psicanalistas possuímos junto com outros seres humanos em relação à nossa relacionalidade com o ambiente não humano. Searles, 60, página 25. Não fala ainda de ecoansiedade, mas a ideia já está presente implicitamente. Aqui vem a questão da tecnologia. É bom manter presente em nossa mente que estamos aqui comentando um livro que foi publicado em 1960, que nos afasta cada vez mais dos outros seres humanos, mas também da Terra. Certo. Da Terra. A Terra aqui não é o planeta. Terra, ou este todo de referência que os ecopsicólogos dos anos 90 trouxeram. Aqui se trata da Terra que deixa manchas sobre nossas roupas, a lama, essa terra que pode ser colocada na mão, fria ou quente, seca ou úmida, cheia de uma vida microscópica, Augusto dos Anjos de novo, que nos sustenta, Manuel de Barros. É aquilo que a palavra inglesa land traduz nos seus sentidos, que é bem diferente da palavra earth, utilizada muito mais, mesmo que não seja exclusiva em relação ao planeta. Nesse contexto, a tecnologia traz a proliferação dos objetos e o consumo desenfreado. A cultura na qual nos encontramos molda a orientação psicológica dos seus membros em relação ao ambiente de um lado, com suas atitudes sociais, políticas, morais e filosóficas do outro lado, assim como a maneira de viver uns com os outros, o Searles, 60, página 390 91. A ansiedade que se manifesta como falta de sentido da vida transpira na cultura e a multiplicação dos objetos de consumo traz consequências para nosso ambiente não humano que podem ser relacionadas com alguns mecanismos inconscientes que Searles vai estudar no seu artigo seguinte sobre este assunto. Searles 72. Né? Também fala do sentido da propriedade, né? Get off my land, né? Que é propriedade como land como propriedade, como property. Parece-me que em nossa cultura uma ignorância consciente da importância psicológica do ambiente não humano existe simultaneamente com uma superdependência largamente inconsciente do ambiente. Eu acredito que essa importância atual do ambiente para o indivíduo é tão grande que ele nem ousa reconhecê-la. É sentido inconscientemente, eu acredito, como sendo não apenas um conglomerado intensamente importante de coisas fora do self, mas também como uma parte do self, grande e integral. Ou seja, faço a ideia da existência a respeito disso, de uma situação intrapsíquica, que é análoga à situação que é bem conhecida dos pacientes neuróticos e psicóticos em relação aos assuntos interpessoais. O paciente, firme e sinceramente, recusa a importância para ele de algumas pessoas das quais ele é inconscientemente muito dependente e que formam, pela identificação inconsciente com essas pessoas, partes importantes da sua personalidade. Searles 60, 395.
A gente lembra quase do Levi-Strauss, né? Da eficácia simbólica, né? Parece, parece um trecho dele, assim, quando... Talvez por ser muito marcado nessa questão do xamanismo nele, assim. Me recordei dele agora. É interessante como a escrita do Henry, ela, ele fica num lugar limiar, né? Você vê que ele tá no Lacan, mas tá no Winnicott, vai para Klein, né? Que a gente viu no encontro passado que ele vai para a questão das posições, né? É, Posi- e ele tem um olhar que ele não decai necessariamente numa psicologização, assim, é. ele vai permeando, parece, né, uma antropologia, uma psicologia, uma psicanálise, assim, é muito interessante como ele faz esses movimentos. Ele circula belamente, né? Ele vai alinhavando muito bem, né? É, é. Difícil. Difícil contra-argumentar, ele é muito bem, usando uma metáfora orgânica, aí como ele está gostando, ele é muito bem enraizado, né? Ele se arvora, né? Muito rizomaticamente nas diferentes áreas, né? O pensamento dele é rizomático, né? Um pensamento, vamos por assim, deleuziano, né? Mas é um achado esse autor aí, da década de 60, o Searles, que aliás eu fico falando o nome dele, eu não consigo entender essa pronúncia em inglês. Searles, deve ser isso aí, né? É um achado esse cara, né? Que pelo que eu estou entendendo, é o papa do que seria a ecopsicologia, né? E que eu quero acreditar, sendo década de 60 com certeza influenciou por demais o movimento hippie, né? A questão da ecologia que estava presente ali, né? Acho que talvez esse cara, a questão ecológica e a psicanálise, principalmente do Reich, né? Eu acho. Eu acho que o Reich vai ser um grande fecundante aí do que vai ser o pensamento hippie, né? Do final da década de... Porque o Searle está escrevendo em 60, o Reich até anterior, né? O momento hippie ele estoura mesmo, vamos botar, acho que 65, 68, né? Então, né, acho que é bem nesse momento mesmo, né? Searles voltará aos mecanismos ligados à eco-ansiedade no seu artigo de 72. Aqui a noção de relacionalidade volta como marca importante do movimento de desenvolvimento da psicanálise pós-guerra mundial. É essa própria relacionalidade entre analista e paciente que constitui o fator essencial de crescimento do paciente como distinto do psicanalista. Antes desse desenvolvimento, as identificações inconscientes com o terapeuta permanecem dominantes. Outra hipótese seria que este mecanismo pode acontecer entre o ser humano e seu ambiente não humano. É na dimensão da relacionalidade que o humano pode encontrar algo deste ambiente não humano. Então ele não pode sentir nenhum sentido de parentesco com esse ambiente, nenhum senso de separação profunda dele. Nessa época, o pesadelo principal era a ameaça de aniquilamento nuclear. Essa ameaça chegou ao seu auge com a famosa peripécia dos mísseis russos em Cuba, né? Que foi o evento lá do tem até um filme bastante famoso, né? Uns dias e que, se não me engano, respondendo a esse episódio que a gente tem aquele filme do Kubrick, né? Mr. Loverman, né? How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, né? Não, Mr. Strangelove, né? O Senhor Strangelove, Doutor Strangelove, e como eu parei de preocupar e amar a bomba, né? É bem interessante esse filme do Kubrick, né? De repente, o pesadelo parecia tomar forma e poder desencadear alguma calamidade apocalíptica de fim de mundo nuclear. Searles cita Einstein, que nas suas memórias fala que a construção da bomba atômica trouxe como efeito que as pessoas que vivem em cidades são ameaçadas em todos os lugares e constantemente de serem, né, destruídas. Mas a gente precisa ver aí. Eu tô sempre para ver e eu esqueço de ver, né? Precisa ver o Oppenheimer, né? Que tá estourando aí, né? Que é sobre isso, né?
E tem que o Einstein está em diálogo, mas bom, bem antes da bomba, né? O Einstein já estava preocupado com isso e se corresponde na época, né, patrocinado por uma revista, né, com Freud, né, no texto de Freud, Por que a Guerra, né, já estava aqui em 17 já tratando dessa questão no contexto da Primeira Guerra Mundial. Então, acho que não deu certo, né? De repente precisa tomar forma alguma calamidade apocalíptica de fim de mundo nuclear. Se ele cita Einstein, que nas suas memórias fala da construção da bomba atômica, trouxe como efeito que as pessoas que vivem em cidades são ameaçadas em todos os lugares e constantemente de ser destruídas. Einstein Upward Series, né? Essa ansiedade atômica prefigura a atual ecoansiedade, com as mesmas particularidades de ubiquidade e de permanência. Também consta a dimensão temporal do pode acontecer a qualquer momento, que encontramos também nas preocupações sobre a crise climática. Para Márcio e para a Sandra, não vou precisar explicar. Agora, Emerson, acredite, a gente tinha medo de bomba atômica na cabeça. A época da Guerra Fria. Eu me lembro de fazer no ensino fundamental uma redação. Eu tinha 14, 13 anos, sobre a possibilidade do mundo acabar amanhã devido a uma guerra nuclear, né? Sim, a gente morria de medo da guerra nuclear. E agora, muito bem colocado pelo Henry aqui, esse perigo atômico, que aliás não passou, né? Está aí, né? A gente achou que passou, sinto muito, isso não foi superado. Nenhum dono de bomba atômica foi pro divã, deu no que deu, né? E ainda por cima, esse lugar esse retorno do recalcado, como é a sua função, retorna na forma de eco-ansiedade, né? Exasperando todos nós, né? Sim, está aí Israel e Irã, Não é? Então, para atualizar o tema, para a gente não ficar assim, só, nossa, como foi difícil, né? Medo. Não, sabe? está agora, né? Não, e Está assim, agora. aí você pensa Ucrânia e Rússia, né? Aí você pensa em OTAN. Poxa, OTAN? Mas Uhum. OTAN não. Por que OTAN? OTAN não era para existir. OTAN era assunto da nossa geração aí, entendeu? Quer dizer, eu queria que o Emerson nunca ouvisse falar de OTAN. Vai falar o quê? De Pacto de Varsóvia também? Né? Não, pera lá, gente. As coisas que acabam precisava estar acabando, né? E não continuar, né? Não retorno do recalcado forever, né? Precisava ter, mas não, né? Mas Essas é coisas. engraçado, né? Como essas ocasiões vão se desgastando e acabam impactando menos, porque eu acredito que esse mesmo conflito, por exemplo, a gente teve Afeganistão, a gente teve Ucrânia, a gente teve, aí, né, recentemente, está tendo agora a situação do Irã. Parece impactar muito menos a minha geração do que impactaria gerações passadas. Que eu lembro da minha mãe contar assim que quando eu estava estudando para o vestibular e comentava sobre algum conteúdo, eu lembro dessa época. Nossa, eu ouvia no rádio a, não sei se é a Hora do Brasil, um negócio assim, É, e era um cara com uma voz e a gente sentia muito medo e era lá na roça, a gente lá naquele buraco, com medo dos Estados Unidos tacar uma bomba, e ela conta isso e é algo muito marcante. é, Mas para minha geração parece que as guerras de hoje são aí indústria cultural, né? São mais um Reels no Instagram. Então é muito menos impactante, é muito menos comovente, assim, porque é muito mais disseminado, muito mais e se troca muito rápido de pauta, né? Então rapidinho trocou a Ucrânia trocou o Afeganistão pela Ucrânia e trocou a Ucrânia pela Palestina e trocou a Palestina agora pelo Irã. E a gente vai sendo cada vez menos impactado por coisas tão impactantes, sabe? Fiquei pensando nisso quando você fez esse comentário. é.
E aí é Perfeito. quando eu falei na semana passada que acho que a gente está cozinhando, né? O sapo está cozinhando, né? Aham. Ah, É é. muito por isso também, assim, porque vai se desgasta tanto a pauta que vai se impactando menos. Tanto que nos meus ciclos sociais é muito mais comum ouvir, já estamos todo fodido mesmo, né? Vai todo mundo morrer mesmo. Então vamos aproveitar, né? Para que a gente vai ficar se preocupando com isso, sendo que daqui 5 anos a gente vai morrer? Então o impacto acaba sendo muito menos, né, de coisas tão que deveriam ser tão impactantes. E é terrível É, porque esse tipo de discurso já imperou na cultura ocidental, assim, os decadentistas eram isso, né? O decadentismo no final do século XIX é isso, a humanidade atingiu o seu ápice, daqui por diante a decadência. Então, vamos morrer. Tem uma peça de teatro que marca a literatura do final do XIX, chamada Axel, e que um crítico literário que escreve uma obra crítica chamada O Castelo de Axel, que ele fala, olha, tá todo mundo no Castelo de Axel, que é um cara que se apaixona por uma mulher e descobre um tesouro no castelo. Ela fala, vamos viver para sempre com esse tesouro. Ela fala, não, vamos se matar em cima do tesouro. Porque nada, porque eles se apaixonam no momento exato que descobrem o tesouro. Aí fala assim, olha, nada vai nos dar tanta alegria na vida daqui por diante quanto esse momento. Então vamos morrer. É uma retórica extremamente conservadora. O Villiers de Isladam está fazendo uma crítica a isso, né? E assim, aí o mais jovem está falando, não, vamos morrer porque já perdemos? Então a gente perde à medida que a gente anuncia dessa maneira. Parece que tem um gozo também, assim, nessa. Então, Tipo, nós estamos certos. Não, realmente, tá vendo? O capitalismo venceu mesmo. A é, gente avisou. Parece que existe um gozo mesmo nesse tipo de afirmação, sabe? Que eu não julgo, né? Mas que não nos leva necessariamente a nenhum lugar, né? eu acho que o Henry ele vai retomar isso, assim, né? Porque no final das contas, e daí essa lógica nos exime, né? Se a gente entra nessa lógica de, bom, então como tá acabado mesmo? Vamos deixar arrebentar porque já foi. Então, então tá, então já não precisa fazer nada mesmo, porque afinal já acabou, né? No final das contas, é um processo de racionalização, né? Não é? Sandra, Márcio, o que que vocês dizem aí? Daqui a pouco a gente lê mais um pouquinho, mas digam aí como é que vocês veem isso? primeiro que eu adorei o Emerson falar de como é, quando ele circula, o que ele escuta, a faixa etária dele, o que representa isso, acho bem legal, né, dele trazer isso para a gente. E eu acho, a gente volta um pouquinho para a questão do mecanismo de defesa, né, também, que ele já citou aí, né, é muito intolerável para nós também. Para alguns pode ser atrativo, não sei, né, mas eu penso que para outros é muito complicado, conceber isso, né? Não é Freud que disse que a gente não tem um representativo da morte? E aí como que nós vamos lidar, né? Que agora, se antes era um veículo dizendo, hoje, se você quiser, você vai no YouTube, você, né? Hoje mesmo eu assisti a Rita Von Hunt falando sobre o fim do mundo, que ela Ah, tem falado bastante, e ela falou, põe aí, se vocês tiverem coragem, põe no Google, sobre a sexta extinção. Eu não tive coragem. Ela falou que não vai dormir, eu tô com medo. Eu falei, não, hoje não. Mas ela falou, ela não fala do nada, ela fala embasada, né? Então é isso, as nossas previsões catastróficas agora estão muito físicas, né? Porque se era 1,5 graus, a gente já subiu para 3, parece que agora já chegamos a 5. Então, e agora? Né? Eu não sei, eu acho que escalou muito. A gente não tem nem o comparativo do século passado. Porque tá, tinha uma fantasia, né? A coisa, nosso poderio não era. E agora? Né? Não sei, acho que a gente não construiu ainda, né? Acho que talvez um dos motivos da gente estar aqui, né? A gente não construiu ainda um arcabouço para isso. Eu sinto assim.
E você, Márcio? Então, eu estou escutando aqui, achei legal também a hora que o Elvis coloca. Estão me ouvindo, né? Uhum. Porque tem, por um lado, você tem aquela galera isso aí é tudo tipo invenção, pode, né? Se protege desse jeito, né? Isso aqui, o pessoal está falando isso não vai acontecer nada. A galera da Terra plana lá, essa galera vai por esse caminho e é um jeito também de lidar com isso. Por outro lado, e aí eu acho que a preocupação do Henry, aqui do Henry Klutzer, né? é, Pega bem aí, eles estão chegando na clínica mesmo, os analisandos estão falando assim, por exemplo, eu tenho três que falam da morte, tipo assim, não, mas um que essa semana eu lembrei aqui do curso por causa disso. Ele chega e fala assim, eu não quero guardar dinheiro, não quero comprar, né, um apartamento, não quero ter filho, não quero ter nada, porque vai tudo terminar em merda mesmo, vai acabar tudo. Por que eu vou me preocupar com isso? Eu quero viver, tipo, aproveitar agora, porque já era mesmo. Então, aqueles mais ligados do lado aqui né, dessa leitura, né, do que está acontecendo, né, na questão ecológica, já estão olhando assim, não vou colocar gente no mundo, né? Ou alguém no mundo aí, porque não vai ter mundo. Tipo assim, isso está chegando aqui. E por outro lado, aqueles que, não, isso aí, nossa, não, tipo assim, uma fuga por outro lado. Então, eu percebo isso na clínica e está começando a ficar muito realmente comum chegar a galera assim, com esse discurso, um do lado, outro do outro. E aí, mas o que? A semana passada eu recebo uma paciente e fala assim, pô, mas não tem sentido. Daí a gente fica tentando arrumar um sentido para ficar aqui, mas na verdade, e daí você vai falar o quê, né? Porque no fundo tem isso, que é aquele princípio de realidade. A gente corre para a fantasia, coloca algo para a gente continuar também aqui, porque no fundo, não aqui estou falando nem daqui da questão ecológica, mas vai morrer mesmo. Um dia a gente vai morrer também, né? E aí, mas por que se isso está ali chegando, eu quero aproveitar. E dependendo do jeito que se coloca, eu falei de dois e tem um terceiro, tá? O terceiro que eu acho que é o mais desafiador, porque o discurso não tem, é como se não tenho nenhuma razão, mas eu quero morrer. Tipo assim, então, os casos que estão instigando no momento são esses três. Então, você tem aqui um para um lado, para o outro, e no meio ali, que aí você fica olhando, bom, não, eu não sei, mas eu quero descobrir aqui por que eu quero morrer, porque eu quero morrer. E aí? Eu estou instigado com isso, porque está pegando muito esse discurso mesmo. O negócio já era, já deu, e a fala do Hermes ela vem de encontro a isso, porque vai mudando de cenário e tal, e vai. Uma hora pode virar quase, né? Quase que nos colocaram nisso, né? Recentemente, né? Ainda bem que deu uma certa aqui para lado de cá tranquilizou um pouco a mudança aí na questão política, mas estava quase que entrando de gaiato. Quando vê, a gente já começa a falar, pô, esse cara vai colocar a gente desse direto aí dentro da coisa, né? Isso antes das eleições aí recente. E pronto, mas independente disso, é, o que realmente eu acho que está instigando essa atualidade, né, da temática, está pegando e está chegando cada vez mais. Eu acho que ainda, para nós, o campo da psicanálise ainda está devagar. Né? Aquela expectativa, quando o Fábio falou desse trabalho, eu já imaginei que uma galera, mesmo, pelo que eu estou vendo chegar na clínica, uma galera ia se interessar, querer estudar, e eu falo, não, acho que eles estão querendo, muita gente está querendo fazer aquele outro movimento lá. Não, quero, não, vamos curtir aí e tal, deixa, os caras vão falar disso, como a Sandra colocou, né? A Rita falando, né? Joga lá, vou jogar nada, vou jogar nada, né? Deixa eu correr disso aqui, eu vou ficar aqui noutra vibe aqui. Mas é isso. É complicado mesmo, né? Se não me engano, são vários pensadores hoje que dizem isso, né? A Rita
Acho que é uma delas, né, que fala para a gente se tornou mais fácil imaginar o final do mundo que o final do capitalismo, né? E isso é um problema, né? Porque e nesses termos é que a psicanálise, assim, tô elaborando agora, assim, né? Que a primeira questão das pessoas, mas o que que psicanálise tem a ver com ecologia, né? Mas é que se a psicanálise é a possibilidade da emancipação do sujeito diante da construção de narrativas de si mesmo, para dar sentido, para imprimir sentido de vida em si mesmo e no mundo, transformando esse mero indivíduo num sujeito no sentido pleno, né? No sentido de um sujeito emancipado, né? De despido dos seus falsos selfies e, né? Enfim, se é isso, esse novo lugar dessas pessoas, vamos colocar assim, desses sujeitos, é que a gente vai ter uma, uma transformação gigante nessas relações capitalistas de produção e que podem gerar novas possibilidades produtivas que não ambientalmente predatórias. E o único modo de fazer isso é pelo indivíduo falando de si, é pelo indivíduo falando, né? A moça lá no Freud lá, né? Que foi a Ana Oh que falou, não é? Que é a cura pela palavra, né? Pelo contar, né? Pelo narrar, né? Ou como o Benjamin fala, né? Transformar a experiência em vivência em experiência, né? Que a Maria Rita Kell se vale, né? No cão, no Tempo e o Cão, né? E acho que é, é, o problema é assim, né? Não vai dar para ter, não sei se tem tanto divã para todo mundo assim, né? Que se todo mundo fica perfeito depois do divã, não, mas acho que começa a melhorar bem, né? A relação com as próprias neuroses, com os próprios recalques, né? Porque no final da conta é isso. Bom, a gente vai encher. Eu me lembro disso, como é que é? Quando lá que eu falei, quando a gente era moleque, que tinha medo da bomba atômica, né? Da guerra nuclear, né? Na época tinha o que Reagan e Gorbachev, né? O Gorbachev ele começa a desconstrução daquela lógica e tal. Mas eu me lembro que como é que a gente tinha poder nuclear para destruir a Terra inteira, tipo 300 vezes, né? Como se fosse 300 vezes destruir o planeta Terra. E que o medo era da bomba de hidrogênio, a bomba H, porque o estupim da bomba H era uma bomba atômica nível Hiroshima e Nagasaki, né? Então, assim, nossa, se o estupim de uma bomba é a bomba de Hiroshima, caramba! Quantas bombas tem? Tipo, tinha 800, sei lá, 1000 bombas dessa, né? E que não foram todas desmanteladas até hoje, com certeza não, né? Então, assim, como resolver? Um trabalho que tem que ser um trabalho de emancipação coletiva mesmo, né? Como é que a gente faz isso? Não saber, não sei, mas se a gente reparasse que a gente é natureza, né? E daí a ideia do Henry, né? Daí dessa melancolia, né? De se entender embrenhado nesse processo de quem sabe se a gente se entendesse como natureza, a gente se emancipava, né? E se a gente se emancipasse, quem sabe a gente entendia que a única coisa que a gente pode fazer é isso, né? Porque vai abandonar, mas abandonar é abandonar a si mesmo, né? Não tem outro. Não tem outro planeta, né? Ainda que o Elon Musk ache que tem, eu só consigo ver o Elon Musk como aquele rapaz do final do Não Olhe Pra Cima. Vocês já viram Não Olhe Pra Cima, né, da Netflix, né? Pra mim, o Elon Musk é aquele menino. Só. Aquele menino, né? Ele é no máximo aquele menino com mais dinheiro. E só, né? Então, o É o lugar nosso Doutor Estranho. é o Doutor Estranho, né? É o Doutor Estranho, cara. Doctor É o Strange. nosso Doutor Estranho. É. Doutor Estranho. E tem uma coisa que o Emerson falou que eu acho que eu fiquei matutando aqui agora, que eu vi hoje, não sei aonde, com boa fonte, mas não sou capaz de lembrar agora, mas é que
há uma mudança no comportamento dos jovens também em relação ao consumo do álcool, né? Que há uma diminuição, causando até preocupação agora na indústria, né? Parece que 20% menos de consumo, mas para outros tipos de viagem, digamos assim, né? E os alucinógenos estão entre eles, a ayahuasca, a maconha. Eu acho que isso também dá um elemento para a gente pensar, né? Nas mudanças e que, quer queira, quer não, estarão com os jovens também essa bola, né? Dessa percepção, né? Dessa relação com a natureza via a ayahuasca, por exemplo, né? É uma forma, talvez, né? Eu vejo, não sei, possibilidades, não que é isso, vamos todo mundo tomar ayahuasca, não é essa a proposta, mas tem algum movimento aí espontâneo acontecendo entre os jovens, eu pensei, né? A partir dessa notícia. Parece mesmo. Eu tava pensando exatamente a mesma coisa, assim, porque parece que ao mesmo tempo tem um retorno a um culto da natureza, assim, que é do sagrado mesmo, assim, como algo sagrado, né? Eu vejo muito isso também no dia a dia, assim, na universidade. Mas sabe uma coisa que eu estava pensando parece que essa nova preocupação captura uma realidade que já existia, eu acredito que já existia, que é a do quem vive mais, sabe? Quem está vivendo mais. E aí a gente vai criando categorias em cima desse medo do futuro, né? Então, quem está aproveitando mais o agora, porque vai acabar, né? Porque o fim está mais próximo do que a gente esperava antes. Então, eu falo isso porque eu levei essa demanda para minha análise. Quando eu comecei a análise, eu levei essa demanda de, cara, o que que eu tô fazendo? O mundo vai acabar. O que que eu tô, né? Pô, o que que eu tô estudando? Ah, eu fazendo 1 milhão de coisas, caralho, que vou morrer mesmo. E aí, o meu analista foi me conduzindo meio que para a ideia de, sim, você vai morrer. Realmente você vai morrer, mas por que que, justamente por isso, as suas escolhas agora não podem ser prazerosas, assim? Por que que escolher estudar não pode ser uma escolha prazerosa, sendo que no final das contas, em alguma hora você vai morrer de fato. Mas parece que vai criando mais uma competição entre nós, que é quem está pro mundo, sabe? E isso vai categorizando a gente de novo, né? É muito engraçado assistir participar dessas construções, assim. Que louco, né? Cê- Chega a ter um lado cômico, né? Se a Chega a gente ter um for lado ver. cômico, é Chega. verdade. Assim. É tão bizarro que fica cômico, né? Talvez seja isso. Exatamente. Não tem como não ser um pouquinho cômico, parece. O que nos salva, talvez. É. Eu hoje estava lendo um texto do Freud. Onde é que ele está? Está aqui no Clínica? Pode ser. Não, é no texto da arte. Está aqui, que é um texto do Freud sobre humor. Aqui nesse arte, literatura e os artistas, né? Da autêntica, né? E é muito interessante, né? E o Freud fala sobre a questão do xiste, a relação com o inconsciente, né? E que ele fala que isso precisa ser mais explorado, né? Essa questão do humor, né? E é legal do jeito até o Márcio estava falando do paciente e quando falou do paciente falou, poxa, né? E riu, né? E é engraçado, às vezes eu me pego também, tanto na minha análise pessoal quanto atendendo, né? De chegar para o paciente, ele contar alguma coisa, eu não aguentava, eu ri, eu falei, sério mesmo, né? E às vezes como isso é poderoso, né? Talvez a gente precise desenvolver uma eco-ironia mesmo, né?
No sentido de que... Porque, assim, tem uma coisa aí que é um pulo do gato a ser pensado, né? A natureza vai vencer. Ela sempre venceu, né? Então, assim, a gente pode ficar tranquilo. A natureza vai vencer. Teve várias glaciações, teve várias extinções em massa no planeta. Quando rolar essa aqui, é mais uma, né? Só vai parar o planeta Terra quando cair um meteoro gigante aqui e partir o planeta mesmo, de arrancar mais uma Lua, né? Porque parece que a Lua veio do planeta Terra, né? Ela é um pedaço descolado, colabado dos dois planetas, né? Só quando acontecer um negócio desse, um meteoro tamanho Lua vir aqui e arrebentar com tudo. Partir a gente no meio. Do contrário, o planeta tá aí. A gente pode ficar só, ó. Seu analista estava errado. A sua natureza vai continuar. Não em você. Mas tem lá um átomo seu que vai estar em algum tipo de peixe pós-apocalíptico daqui a 3 glaciações. Fica tranquilo. Parece que o átomo não derrete, é o mesmo, né? O Augusto dos Anjos fala isso na poesia dele, sabe? No final das contas, tem uma reciclagem aí, né? Tanto que o último poema do Eu, do Augusto dos Anjos, é Mistérios de um Fósforo, se chama, né? E lembre-se que o fósforo é um elemento da matéria orgânica, por exemplo, do adubo, né? Que é o adubo por excelência, é NPK, né? Nitrogênio, fósforo e potássio, né? Então, mistérios de um fósforo. Ele vai se decompondo, ele se coloca como um fósforo que acende o cigarro, né? E a cabeça se inflama, e ele se torna matéria orgânica e ele se decompõe. Porque o Eu é um livro de autodecomposição ao longo de toda a obra, né? Então, assim, no final das contas, olha que legal. A gente está contribuindo para a matéria orgânica. Fica tranquilo. Tem uma parte de você que não vai acabar. Mas é que o eu todo vai. Esse sintoma chamado eu vai embora, mas também tinha que ir também, né? Justo, né? Ia ser que é para sempre, né? Então, é interessante que assim, a gente podia se integrar nesse processo, né? A gente podia, porque acabar vai, né? E aí o seu analista tem razão, né? Acabar vai. Mas é que assim, o planeta vai continuar. E, bom, se acabar o planeta, a Via Láctea é a natureza também, né? Plutão é a natureza também, né? Mercúrio é a natureza também, né? E beleza, né? A gente pode até voltar para a ideia do Freud lá, daquele texto lá, que quem lembra, quem lembrou, eu sempre esqueço o nome, eu já estou desistindo. Eu preciso ver isso na análise urgentemente, que não é da transitoriedade. Transitoriedade. Acertei, ela é. Que é isso, né? Talvez a gente seja essa, talvez a gente possa ser uma primavera, né? Por que não? A gente quer ser todas as estações? A gente Não, podia e ser uma coisa interessante, que eu tenho uma paciente que frequenta o DAI. O DAI não, uma outra, um instituto xamânico. Uhum. E todas as descrições dela sobre os processos que ela passa lá, me lembra muito essa questão de desintegração, de diluição do eu, mas é uma coisa assim, é fantástico, o processo é fantástico, e as descrições dela são muito detalhadas, ela gosta muito de trabalhar isso em terapia, ela vai lá, toma empenho para a gente discutir isso, né? Muito interessante, e vai muito disso que você está tentando propor, desse exercício que para nós, assim, é muito difícil. Como eu vou me dispor do meu eu, né? E vou me diluir, vou até a Via Láctea, ou vou até o meu átomo. E são coisas, assim, assombrosas, para dizer o mínimo, do que eu escuto dela, para dizer a verdade. E aí fala, daí, né? O que que é isso? Né? Eu até agora estou tentando trabalhar isso na minha cabeça também, né? Como quem escuta né? Onde que a gente põe isso, essa experiência, né? E que é incrível. Assim, eu não tenho coragem, né? É porque no final das contas, assim, a geração do Emerson não tá errada, né? Pô, a gente tá fudido. Mas é que a gente sempre esteve, né?
Quando que a gente não estava fudido? Assim, Alguém entendeu? me disse quando a gente não esteve, né? É, tipo assim, quando foi bom? Ah, quando foi fácil? É muito bom. Ô, Fábio, Pois é, bem lembrado, né? Quando, ô, Fábio, Quando a gente começar a ficar muito triste, a gente tá é, com saudade do quê, né? A gente poderia perguntar, com saudade de quê do que a gente cadê essa tá, né? época? Cadê esse passado dourado, né? Da Idade Média? Oh, Ou, é. Fala é mais. verdade. acho que a diferença está aí, né? Geração, a gente está falando, quando você fala da bomba, né? A gente, nossa, agora cai a ficha, né? Essa geração sabe que está fodida, nós não sabia, né? A Não. gente. Aí, Pois é. Porque caramba, gostei. a gente é pré-Capitão Planeta, né? Quando você. Se eu entendi direito, a geração do Emerson viu o Capitão Planeta, vai, planeta! Né? Mas pro Emerson era desenho de velho. A gente já era velho quando, sei lá, os nossos sobrinhos estavam vendo Capitão Planeta. Né? Então, assim, a bomba atômica foi assustador, né? A bomba atômica teve essa questão também, né? A bomba atômica é que, no fundo, sei lá, a gente esperava uma espécie de grande milagre, grande solução de que um super-herói viesse resolver, ou que um grande político, algum grande acontecimento, né? Eu me lembro que tinha na minha pré-adolescência, adolescência, tinha um programa da Globo, que era um programa jovem, que se chamava, acho que Sandra Márcio vão lembrar desse programa, se chamava Armação Ilimitada. Oxe. E a Armação Ilimitada eram dois surfistas que, na verdade, era louco isso, né? Não se falava na época, nem tinha esse nome, mas era um trisal, né? Era o Era um Gil Lula, trisal com uma criança ainda com bacana no isso, meio ainda. o Gil Lula que Hoje namorava. seria impensável. Exato, um trisal que namorava a Zelda Scott, né? Isso, Jornalista, isso. né? Só que não tinha esse nome trisal, mas era, porque os dois revezavam. Era um trisal com uma criança E o menor, bacana era o menino, que era Armação Ilimitada. E os caras um auto. adotado, né? Poxa, assim, muito vanguarda. E quem apresentava o programa, que começava com aquele hora que até o Emerson citou aqui, né? A música de abertura da Hora do Brasil é o Guarani do Alencar, da ópera, né? Então, não sei se o Emerson tem a oportunidade, parece que ainda está no ar, né? O Hora do Brasil, que é um programa Eu Guinness, lembrei, eu acho que é a voz do a Brasil, não Voz do é? Brasil. Ele está no Guinness como o programa de rádio mais antigo do mundo, né? E ele começa com a musiquinha do Carlos Gomes, né? Pá, parará, pá, Hum. parará, pá, 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 pá. pá. É isso daí. E assim começava a Maçã Ilimitada. E nesse episódio, que eu nunca me esqueci, a Sandra de Sá, que na época era Sandra Sá, ela começava o episódio com uma máscara de gás, daquelas máscaras da Segunda Guerra. Ela começava assim, tocava a música, ela tirava e falava assim: é hoje só, amanhã não tem mais, é o fim do mundo. E daí era um episódio que Juba e Lula tinham que sobreviver num abrigo atômico ao final dos tempos, cara. Olha que coisa mais moderna. O mundo tá sempre acabando. Fantástico. Sim. Eu acho que tem um filme também, um professor meu citou, eu não me lembro ao certo, mas diz ele que é, não sei se é da década de 80, que é um filme que tenta retratar. Ele disse que assistiu na adolescência, e bem na época da crise dos mísseis, assim, e o filme tentava mostrar o primeiro dia depois da explosão da bomba. E eu não me lembro o nome, mas diz ele que Day After. assistiu Day isso, After. Day After, Não, The Esse Day aí. After. É isso mesmo, The Day After. não é? Diz ele que ele assistiu, que ele saiu do cinema assim, desolado, que aquilo foi uma das experiências mais impactantes da adolescência dele. O Eu The quero Day assistir esse After, filme, inclusive. acho que era da década de 90, no começo da década de 90, não é? É, não me lembro. É, Eu lembro do nome, lembro do impacto, mas não lembro a data. eu não lembro do filme The Day After. Eu vou ver hoje para dormir. Filmes leves, né? Só filmes leves É, pra dormir.
Mas é, né, assim, porque a gente teve assim, existe uma necessidade cataclismática também, né, na mentalidade humana de a gente não conseguir, principalmente nós ocidentais, né, que nós somos lineares, né? Por isso que o Krenak vem, tô com ele aqui, tô lá, olha lá, achei ele aqui, Maravilhoso. Amo. por isso que o Krenak vem. Fã de bandeirinha, assim, ó. Ele vem, ele vem numa boa para falar, gente, adiar o fim do mundo, porque impedir não tem como, né? E porque Uhum. que os ancestrais, esses povos ancestrais, eles são circulares, né, em termos de tempo, né? A gente não entende isso. Eu me lembro que uma vez é, é, como é que foi que a gente teve um cacique indígena chavante que a gente conheceu no curso de história e ele pega e ele gostou muito da coordenadora do curso que tinha um filho chamado Jordano. Aí o cacique um dia liga para ela assim meio da noite assim, oh, o Jordano nasceu aqui. Ela fala, vocês também deram o nome do filho do não sei o que, Jordano? Não, não, o seu Jordano, ele nasceu aqui. Fala, tá, tá bom. Né? Então, assim, é simultâneo, assim, entendeu? É uma coisa que como ele falou que ia se chamar Jordano, o menino que ia nascer, então não é que o nome, não, é o Jordano, né? E tem uma ideia de continuidade que a gente não tem. Então, a gente tem uma mania também do fim do mundo, né? Sempre teve, pô, na virada, isso o Emerson acho que vai lembrar, na virada todo mundo achou que era que a virada do século era 99 para 2000, e não era, de 2000 para 2001, né? Mas assim, todo mundo ficou louco, 99 para 2000, tava preocupadíssimo por causa do bug do milênio. Lembra do bug do milênio? Que poderia dar um pau nos computadores, porque ia virar 00, ia bugar todo o sistema, ia parar tudo e tal, né? Existe uma necessidade humana, nossa, de uma necessidade de fim, né? A gente está em busca de um fim, né? Que é o fim para as nossas neuroses, a gente quer o fim, né, para os nossos problemas, né? O dia em que não terei problemas, a morte, meu querido. Aí ponto pro seu analista mesmo, né? Mas não, você vai morrer, né? Que é aquela fala do Átila em Amarino, né? Que virou meme, né? Vocês já viram esse meme do Átila? Que sempre fala assim, você vai morrer, né? Você vai morrer, né? Tinha uma época na pandemia que eu me aterrorizava com o Átila e a Marina. Eu tinha sempre certeza que eu ia morrer na pandemia, né? Na verdade, acho que foi outra Mas experiência. parece engraçado. É engraçado, assim, né? Porque parece que a lógica inverte, porque ao contrário da gente procurar o fim, né? A catástrofe, igual no 2000, no 2012 e tal. Aí, quando o fim começa a nos perseguir, aí tem uma angústia envolvida aí que é mais, parece que é mais complicada, né? Igual na pandemia, igual com ansiedade, né? É tenebroso, assim, de se pensar. É, é tenebroso, né? É. Mas sempre foi, né? Sempre foi, né? A vida sempre foi isso daí, né? O que não quer dizer, o que paradoxalmente não quer dizer que eu não deva fazer nada sobre, muito pelo contrário, né? Mas sei lá, pelo menos pra gente não ir embora como uma raça de imbecis, né? Parece que a gente tem que fazer as pazes, né, essa, É. com essa angústia, né, assim, porque Talvez seja sobre perdoar a vida mesmo, né? Perdoar as nossas limitações e daí fazer, como você falou, fazer as pazes, né? e Será que é aí por isso? Fale, 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 fale. justamente aí por que que eu vou, sei lá, estudar porque sendo que eu vou morrer, sendo que o mundo vai acabar. Em algum momento ele vai acabar, né, mas às vezes porque o ciclo da Terra vai fazer com que em algum momento a vida humana não exista como ela existe hoje. Mas a questão é por isso que a gente tem que ficar em inanição e não fazer com que a vida seja um pouco menos desagradável.
talvez seja aí a inflexão do negócio. É engraçado, né? Porque para que que eu vou estudar se a vida vai acabar? Uai, mas você precisava ser imortal para começar o ensino médio, né? Ué, fica tranquilo, você já ia morrer mesmo, pode estudar, né? Eu fico imaginando essa hora aquela mãe bem brava, né? Deixa de frescura, menino, vai estudar para a prova sim, né? Vai fazer a lição sim, porque morrer você vai de qualquer jeito, né? No final das contas, uma coisa meio super egóica, assim, né? Enfim, né? Mas acho que é isso. A gente lê mais um pouquinho? Como que vocês querem? Diga aí, diga aí. Fala aí, gente. Sandra, você tá sem som. Uau, 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 uau. Oi, Olá. Então, para mim, ok. Mas ficamos por aqui veja hoje? vocês outros, o que que vocês acham? Não, por mim pode continuar mais um pouquinho, mas eu não Continua? sei o Márcio e É, o Emerson, o que que eles acham? Pra mim tá ok até as 10, assim, é, igual no ano passado. vamos lá. Uhum. Porque agora a Talvez gente a gente ache um pontinho aí Eu, que clima um fala corte mais. da. eu tenho, como eu estou aqui no consultório, eu vou ter que sair, né? Eu não posso ficar muito tempo. Mas eu queria só resgatar algo aí teve um momento que você colocou, Fábio, que a questão das narrativas, né? Que a gente trabalha muito com a narrativa, o sentido, ou pegar lá, deslizar o significante, mudando e seguindo a vida, né? Tornando possível dar continuidade à vida até para quem quer morrer. Só que quando eu me aproximei, antes de vir para a psicanálise, eu queria entender, porque a parada era disputa de narrativa, é o que se falava. Ah, são disputa de narrativa. Eu falei, então eu vou para a comunicação, porque é ali que vai estar a coisa. Daí eu fui parar, né, no caso, na minha análise pessoal, daí eu estou ali e falei, mas não era bem isso. Porque aí vem a Maria Rita Kell, né, que resgata o Walter Benjamin, vai falar o seguinte, que aquela narrativa que a gente vai construindo, vai tornando possível esse deslizamento, vai criando experiência. Então é mais complicado do que a gente imagina. E quando a gente vê os memes, a internet fazendo jogando, tá criando experiência. Por isso que a hora que o Hermes falou um negócio, isso digamos assim, capturou, que a questão da quem está tendo mais vida, né? Se eu estou entendendo que isso é vida, eu estou tendo experiência. E aqueles que estão nos grupos do WhatsApp, eles estão tendo essa experiência de que estão criando a experiência pela narrativa, que estão tendo mais vida do que quem está fora da bolha. Aí é uma coisa bem legal eu falo para nossa, né, discussão no campus canalítico, que é a experiência. E a gente fala isso mesmo, é a fala que vai, mas é o que está sendo falado, entendido, e quem está fazendo uso dessa fala. E para a gente também porque a psicanálise não deixa de ser isso. A gente está aqui, mas quando começam a falar outro, né, fico extasiado, porque a gente está criando experiência. Aqui também acaba criando essa experiência. Então a gente também está, né? Isso aqui para mim é vida, né? Pegando o gancho no que o Everett falou. Para mim, esse momento é vida. E olha, para o outro é o grupo lá, né? O grupo do WhatsApp. A gente está aqui, tem gente, né, fazendo com um efeito parecido no grupo do WhatsApp, falando coisas que a gente está aqui falando, nossa, mas como pode? Isso me pegou, né? Eu falei, nossa, por aqui acho que dá para a gente fazer um trabalho de pesquisa aí e aprofundar. Eu vou pedir licença para vocês, né? Acho que a gente vai retomar isso, porque pelo jeito o livro vai também bastante nessa direção. Eu vou ter que sair mesmo pelo horário aqui do prédio aqui. E a semana que vem eu estou aí, né? Estamos de volta para viver mais experiências com novas narrativas. Justo, justo. Nossa, Tá muito bom? bonito, E Márcio. eu vou ser mais ágil em colocar no ar o vídeo hoje. Não, tranquilo, porque amanhã eu vou Leitor. maratonar, né, as duas Ah, anteriores que amanhã. joia. Tipo, Você vai lembrar, você vai gostar da. A gente se extasiou da história do bullying.
Ah, é? Puxa, então vamos A lá. gente Agora, esquentava, lembra? A história do bullying você vai Foi ver. o Bully e o Sapo, viu, Márcio? É, o bullying, o É sapo, o Bully e o Sapo. A gente vai, ah, tá. a gente pode dar esse título para o foi segundo encontro. foi Nossa, o dá uma clímax. metáfora interessante, né? Eu já tenho mais ou menos uma suspeita, que se for a parada da rã na água fervendo lá, o bule sapo, então eu já estou entendendo e já vou dar. Acho que hoje mesmo, né? Chegar em casa eu vou assistir. Então Valeu, tá bom. pessoal. É Bom nóis. Até a semana que descanso. vem, tá? Obrigado, Fiquem Márcio. bem Valeu. aí, né? Como Abraço. sempre, né? Tchau, Valeu. tchau. Obrigada. Você também. Então vamos mais algumas páginas? Vamos lá, então. A gente vai falar de coisa leve agora, ó. Tem bomba de Hiroshima aqui. A perspectiva de um fim do mundo atômico era nova e foi iniciada com o bombardeio de Hiroshima no dia 6 de agosto de 1945. Um massacre nuclear localizado põe fim ao massacre mundial que perdurava desde o fim da década anterior. Mas essa novidade científica era só o primeiro passo de uma lógica que foi muito ampliada com a chegada. Tem um errinho aqui, né? Com a chegada da bomba de hidrogênio, olha lá, cuja primeira explosão aconteceu em 1952. De repente, tornava-se possível ter um poder de destruição tão grande que, em questão de minutos, tudo seria destruído. Não haveria tempo de fazer conferências, de convocar o Congresso para discutir saídas possíveis de uma eventual crise, nem de dar ordens para movimentos de tropas ou de reações na imprensa, no rádio ou na televisão. Era o pesadelo do apertar o botão do fim do mundo. Sabemos que esse momento não chegou. No entanto, a grande novidade era a consciência de que essa situação fosse possível. Pela primeira vez na história da humanidade, a ideia de uma autodestruição global apareceu. Sim, era possível destruir tudo. De certa maneira, esse primeiro momento de ansiedade atômica, na sua prefiguração da eco-ansiedade atual, ergueu uma nova fantasia de destruição global dos povos, constituindo a raça humana. E a eco-ansiedade constitui um segundo tempo deste roteiro de destruição final, amplamente explorado pela indústria cinematográfica hollywoodiana desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Olha lá os filmes até que o Emerson lembrou do The Day After e tal, né? Voltando sobre o lugar da tecnologia, Searles já notava em 1960 a multiplicação e a aceleração das experiências às quais os seres humanos estavam submetidos no seu cotidiano. Essa quantidade crescente, veremos a noção de realimentação positiva, positive feedback, mais adiante, de informações e de experiências, termina produzindo um tipo de saturação do sistema, uma incapacidade de poder digerir mais. O resultado é a dissociação, Crutzen, 2023, que permite o afastamento radical desses elementos não digeridos e em acréscimo em partes separadas do nosso self. Eu acho que isso conversa muito com o que o Emerson estava falando das novas gerações, né? Que vão recebendo informação e falam, ah, isso já normatizou, mas é esse processo dissociativo mesmo, né? Essas informações e experiências não são mais acessíveis e constituem partes paralelas que têm sua vida singular, incorporadas e inconscientes. Mais uma vez, visionário, Searles fala da necessidade de integrar as experiências. Inútil insistir sobre tamanho crescimento que esse fenômeno toma com a chegada dos computadores, da internet, dos smartphones e das redes sociais. Podemos afirmar hoje em dia que somos todos dissociados e a hipótese de uma foraclusão generalizada, Miller 99-2008, em termos lacanianos faz todo sentido no contexto do século XXI. Essa integração, novo alvo possível dos tratamentos analíticos, só pode acontecer a partir de alguma posição ética. Em relação a essas questões tão grandes, podemos dificilmente ir além de encarar uma questão tão aberta. Searles 60-407, e não fugir para alguma resposta já pronta e necessariamente insuficiente. Já em 72, Searles retoma o assunto e o discurso mudou. Já está utilizando novas palavras como poluição e ecologia. Penso que a crise ecológica é a maior ameaça que a humanidade coletivamente já enfrentou. Isso em aspas, né, dito pelo Searles em 72.
A questão que atravessa todo esse debate sobre a crise climática é já identificada nesse texto. De onde vem essa apatia que deixa as pessoas nessa atitude de inércia? Será que alguns processos inconscientes poderiam explicar esse fenômeno? Os sintomas presentes no início dos anos 70, 1970, são principalmente os seguintes: agrotóxicos, com o destaque sobre o famoso DDT, a questão dos resíduos radioativos, o aumento assustador da população e a fome. Esses eventos presentes na realidade de então já são fontes de ansiedade. E se o termo ecoansiedade não foi cunhado, é bem desse mesmo fenômeno que se trata nos anos 1970. Searles postula defesas inconscientes do eu para explicar a apatia ambiente, defesas que seriam erguidas contra essa ansiedade. Ele identifica 3 eixos sobre os quais essa ansiedade pode ser pensada. Então, essa apatia seria determinada por vários fatores causais que interagem para produzir diferentes graus de inércia. O primeiro eixo tem relação com os níveis de desenvolvimento fálico e edípico. Nesse eixo, o primeiro ponto implica a própria posição daqueles que falam sobre o assunto da crise ecológica. Seus pontos de vista moralistas, suas atitudes de superioridade moral os fazem projetar sua própria culpa edípica sobre nós, que estupramos a Mãe Terra. Searles 72. Ou seja, nossa situação com a crise ecológica é o resultado da vingança dessa Mãe Terra. Entraríamos na hipótese de Gaia agora? Talvez. Em resumo, estamos sendo castigados pelos nossos pecados. O segundo ponto é que a cobrança dos ecologistas é cada vez mais focada sobre nossa primazia genital duramente conquistada. Ou seja, deveríamos deixar nossos preciosos carros para voltarmos a um estado de infância, onde o domínio genital era esperado, mas ainda não conseguido. Nossa apatia inclui uma recusa inconsciente desafiadora disso. Searles 72. 232. O terceiro ponto corresponde às nossas emoções de medo, de inveja e de ódio que consideram com apatia a possibilidade de aniquilamento de nossos rivais, que seriam extintos pela poluição. Trata-se aqui dos rivais edípicos, cuja extinção encontraria uma satisfação inconsciente. Nosso ódio para com as gerações seguintes, para com nossa descendência e suas descendências por vez, nossa determinação vingativa de destruir seus direitos de nascimento através da negligência, como vingança das deprivações em qualquer área do desenvolvimento que sofremos nas mãos dos nossos pais. Isso inclui e se estende além do conflito edípico. Searles 72, página 233. O segundo eixo corresponde à posição depressiva descrita por Klein, 35. Aqui Searles faz referência ao paciente psicótico, que numa fase depressiva se deixa literalmente morrer de fome. Ampliando, considera aqui a perda da nossa infância, identificada como um ambiente não poluído. A poluição corresponderia à foraclusão, não apenas na sua dimensão edípica do ódio para gerações futuras, mas também de um passado no qual não conseguimos ter lembranças. Esse não poder fazer nada sobre a poluição constitui então uma outra causa possível da apatia. É um não adianta fazer alguma coisa. A situação já está perdida. Olha lá, Emerson. Como nossa infância, que foi do jeito que foi e não podemos mudar nada nela. Nossa desesperança de não poder recuperar e transformar nossa infância encontra aqui a situação ecológica como fractal, o ambiente não humano, do nosso desamparo radical. E além disso, a poluição neste contexto, concorre para manter a ilusão fantasmagórica de um paraíso perdido, uma época de uma infância maravilhosa, da qual estamos separados para sempre. Nesse sentido, vamos ter um verdadeiro apego à situação de destruição do ambiente, que pode, assim ao avesso, permitir que mantenhamos nossas ilusões, não tanto perdidas.
Precisaríamos, assim, da destruição progressiva do planeta para poder segurar nossas fantasias ilusórias de um passado construído. Porque com essa posição podemos sentir, não que perdemos o mundo da nossa infância, mas que, de maneira onipotente, nós o estragamos e optamos por continuar aumentando o estrago com nossos comportamentos onipotentes. Também, mas no caso poluentes. Searles, 1972, 235. Temos também em nossa sociedade dominada pela tecnologia cada vez mais dificuldade de poder aceitar qualquer tipo de perda. O processo de envelhecimento é vivido cotidianamente como uma tragédia por muitas pessoas, junto com a ideia da morte que precisa ser disfarçada, ignorada e até negada. Encarar essas perdas é difícil, e estamos então sendo levados a poluir nosso planeta suficientemente para assegurar que não teremos, na essência, nada a perder com nossa morte eventual. Sensacional. 235. Essa é mais uma ideia verdadeiramente visionária de Searles, que, se considerarmos nossa situação no século XXI, bem mais articulada e alienada pela tecnologia, comparada à situação descrita no início dos anos 70. O terceiro eixo considera a posição esquizoparanoide, também elaborada por Klein. Aqui, a tecnologia e seu desenvolvimento são considerados como um elemento central do nosso afastamento do mundo exterior. Esse processo foi crescendo a ponto de podermos considerar nossos próprios impulsos inconscientes como orientados de maneira identificatória pela onipotência. Como essa identificação cresce para ser generalizada, nosso afastamento do ambiente não humano, não tecnológico, cresce de maneira sistêmica e terminamos incapazes de conceber a verdadeira guerra que essa situação está produzindo entre as partes humanas e não humanas do nosso self. Logo projetamos esse conflito na realidade externa entre os efeitos devastadores da tecnologia e o que está sobrando da natureza. Aqui vem uma vertente traumática, com a asserção de que tudo que respiramos, comemos e bebemos nos matará, a qual responde a uma paralisação, um congelamento traumático. Crutzen, 2023, que é o livro dele sobre trauma, né? Outra dimensão da nossa apatia em relação a essa situação geral. E essa situação não é pontual, ela chega para ficar, o que configura um trauma cumulativo. O Massoud Khan, né, que é um autor winnicottiano, né? Foi discípulo de Winnicott, né? Uma alimentação cotidiana de pensamentos e informações que aumentam o nosso nível de estresse e produzem, assim, um estado de hipervigilância recursiva, na qual a saída da nossa janela de tolerância, Crutzen 23, será cada vez mais fácil. A eco-ansiedade chegou também para ficar. No nível inconsciente, nós nos identificamos poderosamente com aquilo que percebemos como tecnologia onipotente e imortal, como defesa contra sentimentos intoleráveis de insignificância. Opa, caiu minha cadeira aqui. De deprivação, de culpa, de medo da morte e assim por diante. Searles 72. E também é mais sedutor entregar-se a fantasias secretas de destrutividade onipotente pela identificação com as forças que ameaçam de destruir o mundo, o mundo. Isso serve de proteção contra o reconhecimento de nossos impulsos assassinos carregados de culpa e experimentados como estando dentro de nós para destruir nossos mundos intrapessoais e interpessoais. É legal como tudo que a gente falou acaba sendo sistematizado aqui, né? Por esse jogo, né? É legal que ele vai de círculo de Klein, Winnicott, próprio Lacan, né? É legal como ele se vale de diferentes ferramentas, vamos dizer assim, autores, né, da psicanálise para colocar, né? Mas é bem isso, assim, essa coisa de que, bom, o discurso de então estamos fodidos, ele apenas está a serviço de uma estrutura neurótica, né, de falar, bom, então é isso mesmo, para justificar nossa perversidade está destruindo, né? Ah, mas o mundo vai acabar. Bom, de algum modo, em algum dia o mundo iria acabar, o que não quer dizer que a gente não deva tomar responsabilidade pelas nossas organizações ecológicas, né?
e que no final das contas o que a gente faz com as nossas desculpas e negações é articular mecanismos de defesa narcísicos diante da própria decomposição do mundo, e a gente usa isso doentiamente para justificá-la, né? É interessante como ele mostra essa articulação, né? Aqui a nota 22, que eu não sei onde é que está, mas vamos lá. Searles considera como partes os aspectos não humanos do self, as partes que ele chama de autistas ou baseadas na onipotência, né? Essa é a nossa grande identificação com a tecnologia e suas consequências inerentes ao afastamento do resto do ambiente não humano. Lembremos de que isso foi escrito quando a ameaça atômica estava sempre presente na mente das pessoas. De um lado, havia essa ameaça sobre a qual não existia nenhum controle. Do outro lado, as fantasias de uma tecnologia tão onipotente que viagens interplanetárias eram imaginadas para encontrar um outro planeta e poder recomeçar a vida plena no melhor dos mundos possível. Veja que o nosso amiguinho Elon Musk não é nem sequer novo na sua fantasia masturbatória, né? E essa nova geração de naves espaciais em formatos de pênis, né? É a do Elon Musk, né? Que é uma coisa fálica, você fala, nossa, meu filho, se você fizesse análise, você gastava bem menos do que você fazer um foguete desse? Sério mesmo que você faz isso daí? Né? Que coisa, né? Mas que coisa, né? E, enfim, essas fantasias nutrem a ideia de que com a tecnologia sempre vai ter uma solução para qualquer problema e a crise ecológica não escapa dessa lógica. A ideia desenvolvida neste raciocínio é que estamos perseguindo cada vez mais a deterioração do planeta, a cuja destruição reagimos com apatia, porque usamos o próprio planeta para projetar nossos conflitos humanos. Epa, não estamos falando do planeta, estamos falando de nós mesmos. Para variar, né? Como já diria aquele moço lá da Áustria, né? Quando A fala de B, eu sei mais de A do que de B, né? As coisas assim, né? A gente está falando da gente, né? A gente está projetando a gente nessa natureza. Bom, justo, a gente é a natureza, mas era mais legal a gente ter consciência de que a gente é ela, né? E não a gente se diferenciar dela e ficar projetando os fantasmas, né? A gente precisava de ir pro divã mesmo, né? Um divã ambiental, né? E como nossos conflitos humanos não têm perspectiva de acabar um dia, podemos concluir que a visão de Searles, fiel a isso, a maioria dos analistas que falaram desta questão é uma visão pessimista. Esse artigo importante vem encontrar seu lugar na sequência das grandes obras freudianas de sociopsicanálise dos anos 20 e 30, Psicologia das Massas, Análise do Eu, né? O Futuro de uma Ilusão, O Mal-Estar da Civilização, de 21, 27 e 30. A diferença e a evolução entre o texto de 60 e 72 é marcante. Mostra como essas questões começaram a ocupar a mente de pensadores e até de psicanalistas sobre esses assuntos de poluição, de meio ambiente, de guerra atômica. A constatação da apatia já estava em pauta e não mais saiu dos discursos ecológicos e afins desde então. Para responder de modo, a gente está vendo aqui, Emerson, a sua geração, olha, essa apatia, então, ela não é nem nova. Ela foi sendo construída neuroticamente pela geração mais, né, mais velha, inclusive, por nós. Parabéns, estamos juntos. E a gente olhar para as novas gerações achando que, olha essa neurose deles, não, é nossa. A gente construiu. A gente construiu isso para vocês, né? Essa armadilha, né? Essa primeira parte, sobre as primeiras apresentações dessa questão ecológica, com Freud, Searles e algumas considerações apoiadas nos conceitos construídos por Klein, pode encontrar aqui seu fechamento. Vamos agora ver o estado dessa questão com a chegada dos anos 90 e o aparecimento e desenvolvimento da ecopsicologia, ainda presente de maneira ativa hoje em dia. Deixamos aqui a palavra final com Searles, 72, página 242. Vivemos hoje numa época em que temos que salvar o mundo real ou usaremos como instrumento para nos destruir a todos. Né? 23. Veremos como essa ideia de Searles. Qual é o 23? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Planeta. Ah lá, aquela coisa de que a gente está usando o planeta e a destruição do planeta
para justificar, né, e para projetar os nossos conflitos, né? Sobre isso, aqui 23, veremos como essa ideia de Searles é interessante na aproximação entre planeta e natureza, para desconstruir a própria noção de natureza e conseguir pensar uma ecologia sem natureza. Uau! Como assim? Não percam as cenas do próximo capítulo, capítulo 2, que se inicia com a seguinte sentença: vá atrás de uma pele de urso branco, corte a pele em pedacinhos e os coloque em caixinhas bonitinhas de plástico, com uma paisagem polar pintada ao fundo. Venda as caixinhas na entrada do zoológico. São memórias melancólicas do futuro, numa ecologia escura. Nosso próximo capítulo: Ecopsicologia, a busca do objeto perdido. Ficamos por aqui hoje, né? Acho que chegamos já no capítulo 2, a página 45. Emerson, Sandra, vamos lá, digam. Eu já falei tanto. Vamos lá, Emerson, fale você. Se quiser Ah, também, falei né? muito já também. Mas, nossa, essa citação aí do final, uau, muito bom. Uau, né? Uau. Descascou, né? Eu tô Nossa. gostando. A gente não falou dele, mas eu vou falar que é o filho do Freud, o Jung. O Jung, é. Ele deu as caras hoje, né? Porque a gente, lá no nosso modo, a gente estava debatendo e tal, entramos e ao fim a gente foi, eu tive a sensação, né? De uma formatação, assim, né? Agora com essa última leitura. Falei, nossa lá, a gente Mas como que você viu? ensaiou, tentou dizer, né? E aí ele nomeou para a gente agora, né? É isso aí que vocês estão querendo dizer, né? Foi bem interessante. Mas onde que você viu Jung? Como é que você viu aí? Eu não sei Não, eu nada. tô achando nessa coisa da sincronicidade, né? Ah, Do que a gente já está tão embebido nessa coisa do tema, e a gente já, cada um falou, né? Dos seus pontos, das suas experiências, né? E ao fim, vamos lá, né? É sobre legal, né? experiência mesmo que a gente É, está falando, né? e o mais legal é que não foi como a gente combinou, né? Que a gente eu tava lendo, eu falei, não, vamos falar, depois a gente volta, né? E ficou É, legal, né? Porque daí o texto amarra, assim, a gente meio que tava adivinhando para onde o texto ia, né? Meio sim, intuindo, né? achei A muito ponto interessante o da processo. gente. Foi quase ao contrário, né? Que a gente Hum. falou, É, falou, e agora, tá, é isso aí. Parece que até fixa mais, né? Parece que fica mais marcado a experiência quando Sim, conversa, né? e voltamos à experiência, né? Do Exatamente. Emerson, né? Interessantíssimo isso, como Muito processo e bom. vida, né, gente? É isso, é vida. com certeza. É isso Exatamente. aí. Você, Acho que tá. você gosta bastante de Jung, Sandra? Você lê bastante sobre Jung? Não, não. Eu É não que sei tem nada. alguns momentos que eu acho que não tem como, né? Qualquer um deles, né? É, É, preciso conhecer porque mais. é uma maneira de interpretar, né? Daí você fala, o Aham. que que explicaria? Aí você vai na palavra, né? Qual que é a palavra? Ah, é isso, eu tive essa sensação agora, né? Nem Aham. sei se eu estou usando corretamente o, o termo, né? O poema é de quem usa, tá valendo, né? Eu estou entendendo que isso é sincronicidade, se Sim, é ou sim, não é. tecnicamente nada. É, Mas para mim seria isso, né? legal. Sinal de que a gente está, né, velejando em águas profícuas, né? Sei lá, acho É, que é isso. que massa, que massa. Muito bom. Então é isso, gente. Semana que vem a gente continua. Eu vou colocar essa semana, prometo fazer como é que é? Assim que a gente jurava, quando era pequeno, né? Juro que você mais hábil Juro. disponibilizar. Vocês tentaram acessar o link? Ele ficou acessível? Que Eu testei. Eu funcionou. testei, ficou. É, Funcionou. maravilha, maravilha. Então tá lá. Uhum. Então, semana que vem, esse foi o nosso terceiro encontro, é isso? Semana que vem é nosso quarto encontro, né? É isso, né? Isso. Maravilha, nos Uhum. vemos lá. Deixa eu já encerrar aqui, paramos na 45, no segundo capítulo, e já parar a gravação aqui.
Vamos aqui. Pode.